para abrir o segundo bloco de apresentações do ILA-X, convido a associada alumne Martina Varejão Gomes Pimentel com a apresentação Malabarista. Martina é graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, pós-graduada em Gestão Tributária e Sucessória pela FUCAP e capacitada pelo IBET no curso de extensão ICMS. É advogada e sócia do FPSV Advogados. Martina, o palco é seu. Nossa, fechou. Quem aqui já correu alguma distância que considera importante? 5, 10 quilômetros, 21 e uma maratona? Nem todo mundo corre uma maratona, né? Na verdade, menos de 1% da população mundial já conseguiu correr por 42,195 quilômetros de uma só vez. Mas tudo bem, essa não é a única meta de vida que nos torna vencedores. Superar grandes desafios, sim, que exige dedicação e disciplina. Eu não nasci com a melhor genética atlética, nem com um poder de concentração privilegiados. Talvez, desde pequena, a determinação sempre tenha me acompanhado e me levado a lugares pelos quais desejei. Além disso, eu venho de uma família de pessoas exemplares. Meus avós, por exemplo, foram brilhantes e eu adoro falar deles. Meu avô paterno saiu do Alegre, de família simples, decidido a cursar medicina na Escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E assim o fez. Dr. Nelson sonhava e realizava. Isso que o levou para Nova York com 70 anos de idade a aprender inglês. E lá ia ele todos os dias, de mochila nas costas e merendeira no pescoço. Vovô trabalhou até o último dia que seu corpo permitiu. Meu avô materno foi uma máquina de força de trabalho, de inteligência e de sabedoria de vida. No dia que ele faleceu, eu li o discurso que ele fez em 94, quando ganhou o título de empresário do ano pela CAPES. E um trechinho dizia assim: eu já fiz, e se for necessário ainda faço, todas e cada uma das tarefas que o pessoal executa, tanto no frigorífico quanto na fazenda. Meus dois avós tinham discursos muito parecidos quanto ao trabalho. Eu me lembro que às vezes eles me ligavam e eu ainda estava trabalhando, mesmo tarde, e aí eu esperava que eles me dessem força para ir embora logo, para poder descansar. Mas ao contrário, eles falavam: isso mesmo, minha filha, trabalha, porque é o trabalho que enobrece o homem. Meu pai não fugiu à regra. Meu pai sempre exigiu muito de mim e dos meus irmãos, mas ali, lado a lado. Do tipo que levava e buscava na escola, interessado na gente, nos incentivando a dar o nosso melhor, a ser o nosso maior exemplo. Minhas avós são minhas fontes de amor, de carinho, de agregação em volta da mesa. Minha mãe é a mulher que mais me influencia, que mais deixa marcas em mim. Mamãe faz da casa um lar, ela faz dos laços sanguíneos a união que a nossa família precisa. E eu sou fruto dessa mistura. Eu sei que igual a eles, eu nunca vou ser. Eu tenho as minhas dificuldades, os meus desafios a serem superados. Cada um tem a própria maratona na vida, né? E como canta Almi Sater, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. E como ser feliz é importante. Eu encontrei e me casei com o amor da minha vida, que além de caminhar comigo, me inspira, me desafia todos os dias. Aí ótimo, né? Parecia até propaganda de margarina. Uma moça de boa família, bem casada, formada em Direito pela UFES, praticante de atividade física, já trabalhava no escritório de advocacia importante, coadjuvante. Eu sei que a minha vida já era muito boa, mas eu continuava ali, naqueles 99% da população mundial que nunca tinha corrido uma maratona, se desafiado ao extremo, sabe? Eu já tinha feito, como eu gostava de correr, 5, 10 quilômetros, até 10 milhas naquela corrida mais gostosa do Brasil.
Estava bom na época. Mais ou menos nessa época, eu ouvi uma pergunta que muito me incomodou. Você tem certeza do que você quer para a sua vida? Você tem certeza que você quer ser advogada? Advogada mesmo, daquelas que não só faz uma boa petição? Eu não respondi naquele momento, mas a pergunta ecoou na minha cabeça e, passada a raiva da pergunta, eu me senti desafiada. Eu falei, não é possível que eu não vou conseguir. Não é possível que eu não vou ser como outras mulheres, boas esposas, mães, com destaque na vida profissional e mantendo atividade física regular. E eu pensei, eu vou sim. Eu vou. E naquele momento eu descobri que era aquilo que eu queria para a minha vida. E logo depois, eu tive minha primeira filha, a Elis. E a partir daquele momento, a minha vida profissional precisava valer muito a pena porque eu tinha me encontrado na maternidade. E aí começaram os desafios, maiores ainda. Eu tomei uma das decisões mais acertadas da minha vida, que foi aceitar ser sócia desses 3 monstros no conhecimento e na força de trabalho, no momento em que eu já tinha minha filha e ela já me dava muita alegria e a quem eu fazia questão de dedicar o meu tempo. Mas eu aceitei, em 2018. Coincidentemente, foi o ano que eu entrei no Instituto Líderes do Amanhã. Esse combo para 2018 foi maravilhoso. A gente entrou no mundo novo, nossa empresa, nossa responsabilidade, nossas decisões, muito trabalho. E o Líderes, por sua vez, começou a apurar alguns valores em mim que mudaram toda a minha vida, impactaram minhas relações completamente. Foi muito interessante. Foi desafiador. Em 2018, nesse mesmo ano, Paula Correia deu uma palestra para a gente no Líderes e ela falou assim, que a nossa vida é como um malabarismo. Para ela, trabalho, família, saúde física e mental são elementos que exigem muita dedicação. Se a gente perde, o malabar cai. E aí, com essa analogia, eu segui o meu malabarismo. Em 2019, engravidei da minha segunda filha, a Catarina, num contexto em que o escritório demandava muito de mim, ao passo que a minha bebê precisava de mim, da minha dedicação, das minhas forças, do meu sangue. Eu me lembro de o cansaço físico ser tão grande que eu cheguei a dormir no banheiro do escritório. Eu deitava, encostava a cabeça na porta e 10 minutos depois eu buscava renovo para me dedicar um pouco mais naquilo que eu acreditava. Eu não nego que eu cheguei a pensar, para que tanto sacrifício? Para que eu preciso querer dar conta de tudo? Para quê? Mas aí eu me lembrava que eu estava naquela situação porque eu tinha escolhido. Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu escolhi que eu não abriria mão dos meus malabares. Eu não deixaria de cuidar da minha família, de buscar o destaque na minha vida profissional e de desafiar o meu corpo. Isso começou a me tocar tanto, a me mover, que o nome da minha bebê precisaria representar isso, essa força, essa determinação. Aí eu tive 2 inspirações. Catarina a Grande, que levou a Rússia a um enorme desenvolvimento, e especialmente Catarina de Aragão. Mulher forte, guerreira, determinada, filha de Isabel de Castela, com quem aprendeu a ir para o fronte de batalha e não perdeu o controle do seu palácio. Era isso que eu queria para a minha vida. Era isso que eu queria para a minha Catarina, para a Elis. E aí chegou 2020, o ano em que eu me formaria no Instituto Líderes do Amanhã, e também o ano que eu precisaria dividir minha atenção integral entre uma recém-nascida e uma primogênita enciumada, e o escritório, que continuava crescendo bastante. E assim foi. Mas longe de ser apenas a vontade de encerrar o meu ciclo de formação, o líder já havia me mudado. Já havia impactado as minhas relações e vai ser assim para sempre. Estado de direito, responsabilidade individual, economia de mercado, liberdade, felicidade. A Elis, numa época, estava numa fase de me pedir que eu lhe contasse histórias, e era história de princesa. Toda noite era a mesma história e a bola da vez era a Cinderela.
Eu já não aguentava mais contar a mesma história, até que um dia eu resolvi mudar o final. E aí a Cinderela, em vez de esperar o príncipe encantado lhe trazer o sapatinho de cristal perdido, ela mesma foi atrás da receita perfeita e conseguiu fazer sapatinhos mais resistentes, coloridos e de todo tamanho. Ela superou a fada madrinha, vendeu para o reino inteiro, foi aquele sucesso. A Elisa achou a história meio estranha. Meu marido riu quando ouviu pela primeira vez, mas os valores que eu aprendi, eu estava passando para minha família. Eu brinco dizendo que foi um ano muito especial. Foi o ano em que a chave virou, o ano em que eu me descobri dentro do Instituto. Talvez, muito provavelmente que sim, não tenha sido só um evento, uma palestra, um livro, mas a sucessão de atos, a vontade de descobrir o meu propósito ali dentro, aqui dentro. Nesse mesmo ano, eu resolvi voltar a correr, depois do puerpério, tracei rotinas mais constantes de treino, distâncias mais ousadas. Eu queria correr uma maratona. Nesse processo, o livro da jornalista Carol Barcelos trouxe alguns trechos muito interessantes. Um deles fala no prazer do treinamento, da importância no processo de construção. Do contrário, seria penoso demais, até dolorido, tanto sacrifício, principalmente na vida, quando a gente só almeja os instantes de êxtase na chegada. A persistência que um maratonista tem que ter, dedicação, disciplina ao que se pretende e quer fazer melhor. Não é fácil. A rotina de treinos me exige que eu acorde antes do sol nascer, que eu restringe a alimentação, lazer, e eu aprendi a lidar com as dores nas articulações que a artrite me provoca. Aos sábados, eu poderia me dar o luxo de acordar um pouquinho mais tarde, mas os meus treinos eram o suficientemente cedo para que eu retornasse quando meu marido e minhas filhas acordassem. Eu sigo no meu malabarismo. No escritório, nós nascemos 4 e hoje somos 19. Nossa sede precisou ser alterada para um espaço físico de quase o dobro do tamanho e me parece que não ficaremos aqui por muito mais tempo. Continuamos buscando oferecer o nosso melhor. Tem dado certo até aqui e nós queremos mais. Dormir e acordar atrás de um propósito. Paixão pelo sucesso, uma garra diária. Nosso sucesso não caiu do céu. Nosso crescimento não veio com facilidade. Exigiu muita dedicação, disciplina e renúncia. Não poucas as vezes, eu já acompanhei minhas filhas brincando na frente do computador. Eu gostaria de ter passado uma licença maternidade diferente. Podendo levá-las para passear no carrinho de manhã. Mas eu precisava trabalhar. Eu estava construindo o meu castelo, seguindo o meu malabarismo. Não poucas as vezes, eu esperei elas dormirem para voltar a trabalhar. Mesmo sabendo que no dia seguinte eu ia acordar 4h20 da manhã para treinar, arrumar a lancheira delas e dar conta de tudo que eu me dispus a fazer naquele dia. Eu não me lembro de nenhum fim de semana que eu e meus sócios não tenhamos trabalhado e eu não sei quando isso vai ser diferente. A gente continua buscando oferecer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, melhorar os nossos processos internos rotineiramente. Tem muita gente olhando para a gente. Eu tenho as minhas filhas olhando para mim. Eu tenho as minhas filhas que precisam que eu saiba usar muito bem o meu tempo para eu não perder o equilíbrio e a convivência com elas. Eu quero deixar principalmente para elas um legado que lhes sirva de inspiração, para elas trilharem o próprio e o melhor caminho. Hoje, elas só querem que eu esteja com elas. Mas eu me torno uma pessoa melhor, sempre exigindo mais de mim, do meu corpo, da minha mente. Elas não sabem ainda, mas o meu malabarismo entrega para elas uma versão melhor de mim. Entrega para mim uma versão melhor de mim mesma. Há alguns meses eu construí o desafio de correr 42,195 quilômetros de uma só vez. Hoje
eu faço parte daquele menos de 1%. E com todo o meu malabarismo, hoje eu sou maratonista. Com toda... Obrigada. E eu não vou parar por aqui. Eu sigo malabarista. Obrigada. Obrigada.